Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um PCD Cast. PCD Cast importante, PCD Cast com informações extremamente relevantes para as pessoas com deficiência. Temos vitória na isenção de IPVA, temos uma outra oportunidade para pessoas com deficiência terem dedução, ou seja, pagar menos imposto de renda. Isso é maravilhoso, tem decisão favorável, várias decisões favoráveis para as pessoas com deficiência, e a gente vai conversar com pessoas sobre casos de pessoas que estão tendo a restituição de IPVA pago indevidamente, porque o Estado sabe como é que é, né? Ele gosta de tirar direitos, ele gosta de aumentar a arrecadação, mas não ficou por aí, houve uma verdadeira reviravolta contra o Estado através da Justiça. Eu vou trazer para vocês essas informações junto aqui com dois advogados importantes, parceiros da Espinet. Temos a Cíntia Favoreto e o Dr. Roberto de Faria. Sejam muito bem-vindos a mais um PCD Cast. Obrigado, Michael. Sempre um prazer participar. E fazia tempo, né? A gente estava conversando aqui e é o primeiro de 2026. Nem parecia, né? A gente fala tanto sobre o assunto e é o primeiro programa que a gente vai participar. É verdade, Michael. A gente teve uma decisão bem interessante em relação à restituição do IPVA para a pessoa com deficiência. Eu vou explicar mais para frente o que o Judiciário tem entendido sobre esse assunto. E também os casos novos, que a pessoa não está conseguindo o reagendamento da perícia, porque tem um bloqueio, né? A Fazenda e o IMESC espertamente colocaram uma barreira de 5 anos, isso está prejudicando sobremaneira a pessoa com deficiência, porque na prática a pessoa não pode nem piorar durante 5 anos, porque ela não consegue fazer o reagendamento e não consegue a isenção de IPVA porque foi enquadrado equivocadamente como deficiência leve. Então, as ações estão sendo direcionadas nesse sentido para afastar esse impedimento e conseguir o reagendamento da perícia do IMESC devido ao novo quadro ou até questionando o primeiro laudo do IMESC. Pois é, temos hoje a principal queixa das pessoas com deficiência na obtenção da isenção de IPVA é justamente essa queixa de conseguir a isenção de IPI, garantir a isenção de ICMS, pessoa que está pela primeira vez, pessoa com deficiência sendo reconhecida e buscando a CNH especial, fazendo alteração, conseguindo a CNH especial, e aí não entende porque na hora de fazer a isenção de IPVA, uma vez que o carro já está faturado, tem que buscar em até 30 dias o pedido da isenção de IPVA, após a análise, pedido indeferido, porque na perícia foi anotado como leve. Como assim leve, né? Como pode ser leve, ainda mais casos onde pessoas com deficiência há muitos anos têm CNH especial, tiveram diversos carros com a isenção, reconhecida devidamente como pessoa com deficiência, e aí passa por uma perícia, essa invenção do IMESC, e a pessoa tem o processo indeferido porque foi anotado como deficiência leve. E pior, isso é o pior de tudo. O pior de tudo é justamente a pessoa não poder passar por uma segunda opinião, não poder recorrer a uma, entre aspas, banca especial, que é o que acontece hoje com a CNH. Me corrija se eu estiver errado aí, pessoal, vocês que estão mais envolvidos nessa parte, inclusive, do despachante, que a pessoa ela tem 30 dias para recorrer de uma decisão de um médico perito sobre a CNH especial e, se for negativado pela segunda vez, se a banca especial disser que não, confirmando a decisão do primeiro médico, ela vai ficar 12 meses com a ficha Renastre travada. É isso, né, Faria e Cíntia? Isso mesmo. Isso mesmo. E depois para habilitação, ela vai poder fazer tudo de novo. Exatamente. Para habilitação, se passa no médico, esse perito ele pode concluir que a pessoa não é deficiente e você pode recorrer para uma junta no prazo de 30 dias.
serão 3 médicos que vão avaliar se o primeiro médico está correto. No IMESC não, já na isenção de PVA você passa pelo perito lá da clínica credenciada do IMESC e vai recorrer para a própria fazenda e não vai poder refazer o laudo. Então você não vai passar por um outro médico ou uma junta para poder questionar o primeiro laudo. Isso é um erro. E ainda o bloqueio de 5 anos. O bloqueio da CNH é apenas 1 ano. Ele pode refazer o processo após 1 ano, se a junta confirmar que não se enquadra. Agora no IMESC não. Tem esse bloqueio absurdo de 5 anos, é um prazo exorbitante. E a gente tem questionado isso no escritório, a Cíntia já preparou as iniciais, aí a gente tem feito bastante, aí ela pode falar mais sobre isso. Primeiramente, agradeço, né, o convite por estar aqui, você sempre aí à frente, né, trazendo novidades para as pessoas com deficiência. A gente sabe que realmente o Estado vem dificultando bastante as isenções e a gente tem lutado, agora estamos aí nessa briga com relação a esse impedimento de 5 anos para se fazer uma nova perícia, que é um absurdo. E, além de tudo, vai contra o próprio decreto, né, estadual que regulamenta a isenção, porque o decreto prevê que é possível, quando o laudo dá leve, você recorrer e fazer um outro laudo, né? Só que, infelizmente, eles colocaram um bloqueio no sistema de 5 anos, que é um tempo muito grande, né? E a pessoa fica, então, por 5 anos impedida de tentar novamente passar por uma perícia e ter revisto o seu laudo, né? Até porque a maioria das pessoas, elas têm um laudo de um médico particular, um médico que já as acompanha, que fala que ela tem uma deficiência moderada, por exemplo, né? E aí vem o IMESC e fala, não, é deficiência leve. Então, assim, diante dessa incoerência, né, dessa diferença de laudos, a pessoa solicita uma revisão, né, que seja feito um novo laudo. E aí não há essa possibilidade. Então agora nós intentamos várias ações, né, pedindo que seja retirado esse bloqueio de 5 anos, para que a pessoa possa fazer valer o que diz o próprio decreto, né, que é o quê? Passar por uma nova perícia e tentar, assim, reverter o primeiro laudo, né, que, na verdade, equivocadamente considerou que seria uma pessoa com deficiência leve. Às vezes, o pior é que a perícia que deu leve, às vezes foi por falta de documentação. A pessoa com deficiência não foi com os exames atuais ou não levou o documento. E o perito, em vez de não realizar a perícia, não, ele coloca leve e coloca por insuficiência documental. E bloqueia a pessoa por 5 anos. Então, não, aí é mais absurdo ainda, né? Exatamente. Então, precisava existir a possibilidade de refazer a perícia em prazo razoável. E como você falou, Michael, existem casos que são mais curiosos ainda, porque a pessoa já tinha isenção há alguns anos, e aí quando foi fazer a renovação, veio essa novidade, surpresa, com um laudo leve, né? E a pessoa não teve uma melhora, ou seja, na maioria das vezes a pessoa vai tendo uma piora, né, nos seus problemas, enfim, ainda mais quando se trata de problemas de coluna, enfim, com o uso de órteses. Então, assim, aí a pessoa fica extremamente revoltada, porque como que lá atrás eu consegui, porque tive um laudo moderado, e agora, depois de algum tempo, alguns anos, o meu laudo ficou leve. Então, assim, realmente é óbvio, né? A gente sabe que o Estado está apertando o cerco. Por quê? Porque a isenção de PVA é perda de receita, né? Mas isso não justifica você cercear o direito, né? O direito daquela pessoa, que é o direito previsto em lei, em decretos, de ter a isenção. Sim. Existem várias coisas erradas nesse sistema da Secretaria da Fazenda. Não vou falar sistema do IMESC, Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Nós temos, primeiro problema, caso de leve, e a gente já falou várias vezes, isso inclusive vocês, através de ações nas teses, né, que vocês utilizam, eu já vi comentários a respeito disso, de nós termos a possibilidade legal, que o juiz vê a lei, né? Primeiramente ele vê a lei e depois a questão de regulamentação. Existem casos de leve onde a pessoa deveria ter acesso à isenção de IPVA, mas não foi regulamentado isso.
Continua sem regulamentação. Esse é um ponto. Outro ponto que a gente comentou agora são as perícias. Uma perícia, a pessoa, inclusive isso tem a ver com decisões centralizadas da Secretaria da Fazenda, como o Faria comentou, né? É um absurdo. Pessoa com deficiência que apresentou um relatório médico fraco, eles não criam um template, né, um modelo, dizendo, olha, se você não tiver o documento desse jeito, nem vem. Não existe isso. Nem vem. Porque o médico ele tem autoridade para dizer se a pessoa é deficiente ou não. A pessoa que cuida dela, né? Da pessoa. Então, se ele pegar e dizer, olha, esse requisito que a secretaria pede aqui para você levar na perícia, eu não concordo. Para mim, você não é essa pessoa que é o mínimo que eles exigem aqui para ir para a perícia, de documentação que você deveria levar. Então, é uma pegadinha, é de propósito. Então, é normal que as pessoas elas acabam indo sem assessoria. É muito triste, você está vendo? Tem gente que odeia o trabalho do advogado, odeia o trabalho do escritório de isenção. Por quê? Porque eles justamente atrapalham a vida do Estado que quer arrecadar e, no final das contas, justamente dificultar o trabalho, inclusive, desses profissionais, para poder não fazer com que a pessoa tenha acesso a um benefício que é de seu direito. Então, a pessoa ela pega e apresenta lá o documento fragilizado, ela não entende por que foi anotado como leve, como assim? Em tudo eu sou moderada, em alguns casos até já fui considerada grave, e aqui eu sou anotada como leve. E aí, para resolver isso, esse prejuízo, ela procura um advogado, procura um escritório de isenção, esse profissional ele vai e orienta a pessoa sobre as coisas que estavam erradas, ela corrige isso, e aí tenta passar por uma nova perícia. Porque se considerar o documento correto que mostra uma piora ou uma situação muito superior ali, de gravidade em relação ao documento anterior que ela apresentou, centraliza na Secretaria da Fazenda e eles decidem e demora meses, não é isso, Faria? Para poder resolver. Você comentou isso comigo. Só para poder finalizar, e aí eu já vou passar a palavra para vocês, então a gente tem esse ponto aí de falta de regulamentação, temos o ponto dessa decisão centralizada da Secretaria da Fazenda, que está demorando demais. Nós temos uma outra situação, Faria, você deve lembrar que um especialista em CIF, né, em laudos médicos, com esse foco na questão funcional, ele viu esse laudo oficial da Secretaria da Fazenda e disse que está totalmente irregular. E, por fim, um outro problema que a gente já comentou aqui é você pega e fica 5 anos esperando, dá esse problema, apresentou documentação fraca ali, não foi suficiente para que o médico, perito, ele chegasse numa conclusão, e a pessoa está condenada, ela está condenada a ficar 5 anos pagando o IPVA de maneira irregular, quando, se ela tivesse problemas para mudar a CNH dela para especial, ela, nesse mesmo período, ela faria 8 perícias dentro de 5 anos. 8. Primeira perícia, que o IMESC já cancelou, ela pegou e foi negado a CNH dela no médico, depois recorreu para a banca especial. Não deu certo, esperou mais 1 ano. Zerou o número. De novo, ela tem mais 2. Até a 4ª. E aí, quando completar a 5ª, por isso que são 8, ela vai repetir esse exame do IMESC, poder repetir. E nesse mesmo período, ela poderia ter passado 8 vezes na perícia do Detran para obter a CNH especial. Então, isso aqui é escabroso, é uma coisa vergonhosa. Claramente aqui, o objetivo não é evitar fraudes, é arrecadatório, é dificultar, é atrapalhar a vida das pessoas com deficiência que têm direito. Aí eu passo a palavra para vocês. Exatamente. E o decreto, como você bem disse, não é todo leve, né? Na minha concepção, não é todo leve que não tem direito. A própria lei, no parágrafo 2º, a 13.298, ela diz que o leve, desde que tenha restrição de participação social, também pode obter a isenção de PVA. Só que isso na prática não acontece. E no judiciário também está um posicionamento, não está dando para leve. A gente insistiu, recorreu, mas o entendimento majoritário é que deficiente de grau leve não tem direito à isenção de PVA. Por isso a necessidade
de se obter uma nova perícia. Esse é o caminho mais correto e não insistir, né, apenas na deficiência leve. Por isso que a necessidade de entrar com uma ação para afastar o bloqueio, não tem outra maneira. E é importante também o profissional avaliar o laudo. Eu tenho uma decisão aqui que foi bem interessante, que foi uma perícia leve, a primeira perícia em abril de 2023, classificou como deficiência leve, e posteriormente, quase um ano depois, um pouco depois, julho, na verdade, um ano e alguns meses depois, em 2024, concluiu da deficiência de grau moderado. E aí o juiz, esse se atentou bastante a divergências dos laudos. Ele discorre aqui: observa-se que há divergência entre laudos periciais. No primeiro exame não foi registrada a utilização de órtese, enquanto na avaliação posterior foi consignado o uso de órteses bilaterais, elemento que evidencia maior comprometimento funcional e justifica a reclassificação da deficiência em grau moderado. Então aqui é uma ação que ele refez a perícia, ele fez novamente a perícia, e a segunda perícia deu grau moderado e compromete totalmente a primeira perícia, que nem registrou a utilização de órteses. Então o juiz verificou isso e concedeu a isenção e e condenou a Fazenda à restituição dos valores de PVA de 2022, 23, 24 e 25. Então, isso aqui é uma ação que foi procedente, nosso cliente, a Dalila, e ficou muito feliz porque agora, né, saiu agora essa decisão e ela vai ter esse valor restituído. Porque... E outra coisa importante, perdão, Cíntia, pode falar. É que antes da Fazenda colocar esse impedimento de 5 anos, era possível fazer uma nova perícia. Então, a gente teve vários casos no escritório que aconteceu justamente isso. O laudo deu leve, a gente conseguiu, né, judicialmente, autorização para que a pessoa fizesse um novo laudo, e aí esse novo laudo deu moderado, e aí prevaleceu, então, a deficiência moderada. Mas agora, aí o que o Estado fez, né? Colocou impedimento de 5 anos. Então, é contra isso que a gente está aí brigando, e estamos na torcida aí para que a gente comece a conseguir decisões favoráveis, né, para tirar esse impedimento. Você lembra, Maico, isso aconteceu muito. Logo no começo, tiveram umas discrepâncias. Teve um caso lá do escritório, que a gente até entrou com uma ação de indenização por dano moral, que o cadeirante, a pessoa era cadeirante e teve o laudo leve. Eu comentei aqui num programa anterior, e a pessoa refez a perícia e tudo bem, constatou, foi possível reparar o equívoco absurdo do primeiro laudo. Só que agora é impossível. Agora a gente precisa ir para a justiça caso para desse, afastar. que é um absurdo porque é uma discrepância enorme, né, entre o laudo e a realidade, a pessoa ficaria 5 anos impedida de fazer um novo laudo. Quer dizer, é um absurdo, né? E assim, a gente espera que a justiça entenda isso e permita, né, que essas pessoas possam passar por uma nova perícia e tentar aí restabelecer a justiça, né? A justiça, ela precisa fazer a justiça, porque, como eu disse, que situação escabrosa. Inclusive, Cíntia, eu ia comentar justamente o que você falou. Eu vou complementar essa fala. Esse decreto que foi criado no final do ano passado para poder criar essa validade, porque antes o laudo não tinha validade, né? Eles até falavam aí de bastidores que, não de maneira oficial, que ele tinha 5 anos, né, a validade do laudo, mas, via de regra, não tinha 5 anos, senão não precisaria ter colocado isso em um decreto. Mas a questão escabrosa, extra, que eu acabei não comentando, é que o documento ele tem validade de 5 anos. Não fazer uma nova perícia. Isso é ridículo, porque, como eu comentei para vocês, quando eu faço essas 8 perícias, até 8 perícias num período de 5 anos para a CNH especial, se eu não precisar fazer essas 8 perícias, de primeira eu já consegui, qual é a validade dessa perícia?
a validade dessa perícia é a validade que o médico colocou ali, que pode ser 5 anos, dependendo da deficiência ali, menos tempo, né, na habilitação. Essa é a validade. Só que isso não me impede de eu ir lá e trocar a habilitação de novo, porque aconteceu alguma coisa, preciso ter uma nova restrição ou alguma coisa depois de uma cirurgia, porque é interessante falar que a CNH especial, pessoal, nada tem a ver com ser PCD. A CNH especial é uma questão de segurança veicular. O médico, ele chega na conclusão ali que você, naquele momento que você fez o exame, você não pode dirigir um veículo convencional. Você pode ter uma CNH, entre aspas, PCD, de maneira provisória. Você fez vai passar por uma cirurgia, houve alguma mudança, você pegou e fez uma cirurgia para corrigir a miopia, eu posso deixar de ter óculos, de ter a letra A na minha habilitação a qualquer momento. E aí eu vou passar de novo pela perícia. Isso acontecer. Isso é normal, sempre foi normal, uma coisa totalmente natural que aconteça. Além disso, isso não muda. Fazer a perícia é diferente de validade de laudo. O laudo para isenção de IPI e ICMS eu posso fazer quantos eu quiser, quantas vezes eu quiser. Só que para a Secretaria da Fazenda, ele tem validade de até 2 anos. Da data da emissão. Então, no mês que vem, eu posso fazer um novo, que tem validade de 2 anos. No mês que vem, daqui a 2 meses, eu faço outro, quantos eu quiser. Então, sim, os caras, isso aí é a maior safadeza. Não é possível que um juiz ele bata o olho numa situação como essa e não consiga comparar. Peraí, a validade do laudo nada tem a ver com o número de perícias. E a maior sacanagem é o seguinte: além disso, a perícia era gratuita, agora as pessoas estão pagando a perícia. Sim. Então, ficou igual como é para eu conseguir um laudo oficial do Detran, ficou igual para poder buscar uma isenção de IPI, uma isenção de ICMS, que eu tenho que pagar toda vez que eu faço, ficou igual eu mudar a habilitação, porque eu também tenho que pagar para poder mudar a habilitação. Então, assim, é inaceitável você fazer uma analogia entre esses dois sistemas, você vê claramente uma má-fé por parte do Estado, uma má intenção. São vários os pontos que mostram a má intenção por parte do Estado. Então, só queria comentar isso com vocês. Ô, Michael, ainda tem esse ponto que você levantou, eu tinha que comentar, né? E uma questão interessante é porque o decreto, aqui no artigo 1º, o parágrafo 8º do decreto, ele fala que o interessado ele pode solicitar uma nova perícia devido ao agravamento da deficiência, com piora das limitações e tal. Então, assim, no próprio decreto autoriza isso. Porém, tem um impedimento de 5 anos. Então, ele é totalmente na prática, não incoerente, porque assim, se o próprio decreto fala que eu posso solicitar uma nova perícia, e aí quando eu entro no sistema para tentar agendar, não consegue, porque tem um impedimento de 5 anos. Quer dizer, então assim, eu vou ter que esperar 5 anos para provar que eu tive um agravamento, quer dizer... mesmo, né... O impedimento de 5 anos, ele é ilegal. Não, é um absurdo. O impedimento de 5 anos é ilegal. O que é legal é a validade do laudo. Sim. Eles estão cometendo uma ilegalidade. Não está na lei, não está em lugar nenhum que você não pode fazer perícia por 5 anos. E eles alegam a validade do laudo. Então, isso é ilegal o que eles estão fazendo. E a gente, Michael, quando nós atendemos o cliente, a gente pede tudo laudo novo, recente, para poder até justificar a necessidade do agendamento para a nova perícia. Então, só que você entra no sistema e depois lá tá bloqueado. Então, o decreto fala que você pode, devido ao agravamento, a gente consegue comprovar com laudo evidente, atualizado, com exames novos, que a situação só piorou e mesmo assim a gente não consegue o agendamento. Então, é uma falha gritante. E como você falou, né, do valor da perícia médica agora cobrada da pessoa com deficiência, 268. Você lembra quando o Estado pagava, era apenas R$111. Então eles aumentaram para 268, fizeram que a pessoa com deficiência saísse do bolso dela e ainda estão fazendo... essa atrocidade. Quer dizer, na verdade, até o próprio custo da perícia, ela é arcada totalmente pelo contribuinte, né? Então, assim, não tem nem essa desculpa de que está onerando o Estado, porque quem paga é o contribuinte. Exatamente. E o isso mais é importante estar citado, inclusive, eu acho, se vocês não estiverem fazendo,
de mostrar que a má intenção do Estado, que não existe oneração que cobrou a mais, que está igual agora. Explica para o juiz como é que funciona para obter o laudo para isenção de IPI e ICMS. Olha como é que funciona para obter a CNH especial. E mostrar a relação, gráfico, sei lá, alguma coisa. É que, na verdade, porque qualquer juiz vai ver que isso é uma safadeza. São legislações diferentes, né? Então, que regulamentam cada isenção. Mas, por exemplo, o que é interessante aqui nesse caso, o que a gente está pleiteando, né, para o juiz. Nessas ações que a gente entrou agora, nós não estamos pleiteando a isenção em si, tá? Nós estamos pleiteando o direito de fazer uma nova perícia. Ou seja, que seja retirado do sistema esse impedimento de 5 anos. Então, assim, vamos cumprir a lei. Eu tenho um decreto aqui que regulamenta dizendo que eu posso solicitar uma nova perícia. Então, é isso que eu quero, que o juiz determine que o Estado permita uma nova perícia. Aí sim, essa nova perícia, caso ela dê novamente que o laudo, né, que a deficiência é leve, aí a pessoa realmente não vai ter como ter a isenção do IPVA. Mas a esperança, de acordo com os laudos, né, e com os exames que a pessoa nos apresenta, a gente acredita, não, esse caso aqui é moderado, então vamos solicitar realmente essa nova perícia. Então, assim, a gente até procurou focar bem nisso, né, e não assim, não vamos levar para o juiz decidir se a pessoa tem direito ou não à isenção, não, vamos fazer o que a lei determina, uma nova perícia. E havendo a nova perícia e constatando o grau moderado, aí sim a gente vai entrar com a ação de reconhecimento da isenção de IPVA com os efeitos retroativos. Exato. Eu entendo que vocês comentaram, que a doutora Cíntia acabou de comentar sobre legislações diferentes, né? Eu sei disso, que as legislações elas são diferentes. Mas a isenção de IPVA, ela faz parte de um processo, de um workflow na vida dessa pessoa com deficiência que deveria fazer uma perícia só para tudo e servir para tudo, porque é permanente. Entendeu? Eu falo sobre a importância de, na cabeça do juiz, ele fazer as analogias que eles fazem, porque tem casos aí de pessoas que conseguiram ser reconhecidas como monoculares ou como deficiente auditivo, não porque na legislação do seu estado para ICMS, não porque no seu estado não foi reconhecido legalmente, mas ele pegou a legislação federal, que é outra legislação, e deu a isenção de ICMS, que é estadual. Então, assim, quando eu falo essas coisas, obviamente que eu falo de uma maneira revoltosa, né? Mas eu entendo que se isso for explicado devidamente para o juiz, mostrar as intenções do Estado, algo, inclusive, a nível de ferir Constituição, quando a gente está falando aí sobre tolher direitos, tratamento desigual, etc e tal, né? Essas coisas, eu acredito que algum juiz vai ter, porque eu sei que das comarcas, etc e tal, e algum juiz vai criar vai servir como base para a tomada das próximas decisões por parte dos seus pares, entendeu? Então é nesse sentido. Obviamente que eu não sou advogado, né? Mas eu falo para vocês de uma maneira, uma visão técnica, né? Que eu sou a parte técnica, não a parte do conhecimento do saber jurídico que vocês têm. Mas eu fico na esperança, eu fico falando as coisas por uma questão de esperança, de que algum caminho tem que existir, porque está claro, tá escrachado na nossa cara aqui a intenção do Estado, que não é coibir fraudes, é cobrar mais impostos. Sim, com certeza. Até agora você falando, eu lembrei aqui, eu até trouxe um caso interessante, que aí a gente fala da legislação federal, porque aí seria a isenção de IPI, mas eu achei bem interessante, porque foi um adulto, né, que ele foi diagnosticado aqui com transtorno do espectro autista, porém ele é condutor, ou seja, ele tem uma CNH válida, e ele requereu administrativamente a isenção do IPI para poder adquirir o veículo, né? E foi indeferido administrativamente. Então ele levou isso para a justiça, e aí a gente tem aqui uma sentença que é bem recente, ela é de fevereiro, da Justiça Federal de São Paulo, onde o juiz, ele deu procedência dizendo que não, ele tem sim direito à isenção do IPI,
Porque o fato dele ser condutor não retira a deficiência dele, né? E até você ir fazer exigências que o autista não pode ser condutor, você tá trazendo uma leitura até capacitista, né? E fora ferindo também o princípio da igualdade e tal, enfim. Então ele teve essa sentença procedente, onde ele foi deferida a isenção do IPI. Mas aí foi até que eu comentei com o Dr. Roberto, né? Aí depois o próximo passo, que ele vai ter que pedir o quê? A isenção do ICMS. Aí a gente já tem uma legislação estadual, que provavelmente também vai ser indeferido o pedido, e aí vai ter que também recorrer à justiça. Quer dizer, assim, é um caminho árduo, né? Porque nesse caso especificamente, ele primeiro teve que buscar o reconhecimento na Justiça Federal, e possivelmente vai ter que buscar na Justiça Estadual. Mas é uma vitória, eu acho que é um caminho aí que, né, a gente fica feliz, né, com essas pequenas vitórias. Você comentou, Michael, apesar de não estar na pauta, você comentou, eu lembrei de alguns casos de visão monocular. Visão monocular, olha o contraditório. Na visão monocular, a deficiência leve, o judiciário, diferentemente quando é a deficiência física de grau leve, o judiciário tem reconhecido a isenção de IPVA para a visão monocular, mesmo do laudo IMESC leve, porque ele afasta, visão monocular ele equipara a deficiência visual para todos os efeitos, então não importa o grau, ele reconhece a isenção de IPVA. A gente não está tendo dificuldade o laudo leve para a visão monocular. Isso provavelmente, de maneira análoga, porque é uma deficiência sensorial, poderia também alcançar a pessoa com deficiência auditiva unilateral, porque é uma deficiência sensorial. E é reconhecido, pelo menos a nível federal. Não sei se a nível estadual é reconhecido. Exatamente. Mas é o mesmo caminho. Isso é muito bom. Isso é então, muito bom de saber. Para visão monocular e deficiência auditiva, mesmo classificando pelo IMESC como deficiência leve, tem direito à isenção de IPVA nesse momento, né? A gente nunca pode, às vezes o entendimento muda, infelizmente, e felizmente, às vezes. Então, a gente tem conseguido sim obter o reconhecimento da isenção de IPVA para visão monocular e deficiente auditivo, quando o IMESC aponta grau leve. Isso é muito importante. Inclusive, atenção você, pessoa com deficiência auditiva ou mesmo unilateral, pessoa com deficiência monocular, vocês precisam ir para essas perícias com um relatório médico forte. Precisa ter um relatório médico forte. A gente já conversou aqui lá no começo, quantas pessoas perderam isenção de IPVA por documentos fracos e agora estão sofrendo, buscando na justiça o seu direito. Primeiro ponto, o fundamental é você obter esse documento. Já converso com vocês ao longo desses vídeos, nós temos uma assessoria nesse sentido. Você precisa saber, né, como é que funciona isso, e a gente tem um link aqui na descrição, tá bom? Para não dar sorte para o azar, para poder ir com o documento certo. Mas mesmo assim, ainda existe o risco de você passar por uma perícia do IMESC, onde um médico ele tem o entendimento de que é leve. Então, é importante que você também participe dos nossos grupos, do Somos Todos PCD, para as indicações de clínicas do IMESC pró-PCD, tá bom? Isso é muito importante para que não tenha que passar por esse calvário agora, porque nós estamos discutindo sobre calvário de muitas pessoas com deficiência. E o coração desse problema foi a ausência de um relatório médico forte. Muito bem. Eu acho que tem outros casos de IPVA, mas eu queria mudar um pouco de assunto, só para poder a gente dar uma respirada, porque essa coisa de IPVA dá uma revolta muito grande. Tem uma notícia muito boa sobre uma pacificação de dedução dos gastos com o imposto de renda no caso de educação de pessoas com deficiência. Eu achei essa notícia maravilhosa, eu conheço muitas famílias aí que já trocaram ideias conosco ao longo desse tempo de trabalho, que tem duas pessoas com deficiência em casa, crianças, às vezes uma família com 2, 3 filhos autistas, e parece que existe um limite anual na educação para você deduzir, né, de 3.561. Eu queria, doutora Cíntia, que você conversasse com a gente a respeito dessa possibilidade. Eu quero trazer para esse público que está assistindo a gente
a possibilidade de você ter uma dedução total. Essa dedução que atualmente as pessoas elas já têm na parte da saúde, isso se estender de maneira integral para a educação. Que notícia é essa, doutora? Então, Michael, na verdade, o decreto que regulamenta o imposto de renda, ele prevê que as despesas, né, com educação de deficientes, né, deficiente, deficiência de qualquer natureza, elas podem ser aproveitadas para a dedução do imposto de renda. E integralmente. Por quê? Porque elas seriam equiparadas a despesas médicas, né, despesas com saúde. Porém, né, ele condiciona ao fato desse deficiente estar matriculado numa escola de ensino especial, tá? Isso é o que diz o decreto. Porém, depois com o advento das legislações, Estatuto das pessoas com deficiência, enfim, e a própria Constituição, né, também, que é de 88, a Lei de Diretrizes Nacional de Educação, enfim, isso passou a ser ferir, né, constitucionalmente, a gente pode falar isso, o princípio da igualdade. Por quê? Porque você tem um filho autista matriculado, né, por exemplo, numa escola de ensino regular. Por quê? Porque a legislação, ela vem de encontro a isso. Ela fala o quê? Hoje nós temos que praticar o quê? A inclusão daquele aluno, né? Então, o aluno deficiente estudar numa escola especial hoje é a exceção, né? Então, por que esse pai, né, que tem esse filho numa escola regular não pode também deduzir essas despesas escolares no seu imposto de renda, né? Por quê? Porque, obviamente, se você declarar como despesa educacional, você tem esse limite aí de 3.561. E despesas médicas não tem limite, né? Então, realmente, é uma coisa muito interessante. Por quê? Mas aí o que acontece, né? Obviamente que a União, administrativamente, não aceita isso. Ela bate na tecla do decreto. E aí você tem que ir para a Justiça. E na Justiça já praticamente pacificou, por quê? Porque teve como é que eles chamam aqui? Demandas repetitivas? Não, mas tem um nome aqui, tema. Não, mas tem o nome do... Deixa eu achar aqui, peraí, que eu falo certinho. A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, ela fixou um tema, né, onde ela já coloca, né, que são integralmente dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda, como despesa médica, os gastos relativos à instrução de pessoa com deficiência física, mental ou cognitiva, mesmo que esteja matriculada em instituição de ensino regular. Ou seja, ela fez essa equiparação que o decreto fazia essa diferenciação e agora, né, com base o quê? No princípio da igualdade e da inclusão, e a gente fazendo valer a inclusão, né? Então, você vai poder deduzir as despesas escolares como despesas médicas. E aí, o que essa ação prevê, né? Você vai ter que, primeiro, pedir, né, solicitar que seja deferido essa dedução e, com a procedência, a restituição dos últimos 5 anos, desde a data da propositura da ação. Então, com o deferimento, vai ter que ser feita a retificação, né, das declarações do imposto de renda dos últimos 5 anos e apurado esse valor que o contribuinte tem a receber. Então, assim, é bem interessante, porque a gente sabe o quanto é caro hoje, né? A gente, enfim, manter os filhos numa escola particular e podendo ter essa dedução do imposto de renda já é realmente um ganho bem expressivo. Exato, eu entendo completamente o porquê que isso era um tratamento desigual. Eu tenho um filho autista, quem me acompanha sabe, o Douglas, ele é o grau suporte 1 e ele tem dificuldade na aprendizagem. E eu gasto todo mês para ele ter aula particular, todo mês. As notas deles melhorou bastante. Então, todo mês eu tenho um gasto. Eu levo ele, gasto combustível, busco meu filho da aula particular, um outro trajeto, tem que levar em outro lugar para poder ele melhorar. E ele também tem uma professora que aí, ok, na escola já é o padrão,
que acompanha ele para ajudar ele, e as provas adaptadas para ele. E tava, assim, para poder eu resolver o problema do meu filho, ele precisa de um reforço constante fora das aulas. Então, imagine, isso é um alívio, porque eu tenho um gasto adicional para o meu filho ser PCD. Eu tenho um gasto adicional. Isso acontece com todas as famílias. Então, isso é algo maravilhoso, ainda mais considerando essa restituição. Então, atenção, você que está nessa situação, uma situação de ter que pagar aí o seu filho, você tem condições, você paga uma escola particular para o seu filho. E outra coisa, essa questão da educação, doutora, inclusive inclui também esse exemplo que eu dei, né? Porque é educação, meu filho faz reforço. É um gasto com reforço também, né? Qualquer coisa ligada à educação, não é? Na verdade, você vai ter que comprovar que é uma instituição de ensino reconhecida pelo MEC, tá? Uhum. Então, isso também é uma... Aí você vai ter que juntar, por exemplo, as notas fiscais de todos os pagamentos para a escola. Uma coisa que realmente não muda, que aí seria para qualquer... tanto para o que estuda em escola especial ou não, é o laudo médico comprovando realmente a deficiência. Comprovando o pagamento, né? E provavelmente as notas fiscais, né? Em escolas que são regulamentadas pelo MEC. Então, sendo regulamentadas pelo MEC, sim, pode ser feita a dedução. É uma escola mesmo. Porque assim, o que a gente coloca aqui, né? Você vê como é desigual, porque ele coloca duas categorias de autista. Que o pai optou pela inclusão, né? E aí ele paga uma escola regular. Esse pai não pode deduzir do imposto de renda. E aí o outro pai que optou por uma escola especial, aí esse pai pode. Quer dizer, contraditório. Isso fere totalmente o princípio da igualdade e frustra absurdamente essa questão da inclusão, que é o que a gente quer, né? A gente quer que o deficiente seja incluído na sociedade, que ele conviva bem com outros alunos, com outras crianças. Então, assim, isso realmente é uma vitória muito grande e eu acho realmente que o contribuinte ele tem que fazer valer seus direitos, né? Então, quando a gente começou a estudar, né, e a entrar mais nesse mundo, né, e a gente sabe, como você falou, realmente o gasto é muito grande, porque fonoaudióloga, às vezes fisioterapeuta, psicoterapia, então, assim, os gastos realmente são muito grandes, né, então, tendo, assim, já um alívio, já ajuda bastante. Exato, eu queria falar sobre um assunto também, já aproveitando que é com você, doutora, sobre a questão autista, né? Tem muitas pessoas autistas, grau de suporte 1, que me procuram, ou grau de suporte 2, que por causa do tratamento baixou para o suporte 1, foram diagnosticadas com o suporte 1 atualmente. Tem isso, tá? Para quem não sabe, no autismo é possível você reduzir um grau de suporte 3 para 2, de 2 para 1, tá bom? Então, é importante que vocês saibam disso. Eu soube disso durante o tratamento do meu filho, no começo. Aí, quando a gente entra tem essa imersão, é obrigado a ter, você começa a entender, isso é uma coisa positiva. Portanto, você pode conseguir tirar a habilitação. É normal um autista de grau de suporte 1 conseguir acesso à habilitação, grau de suporte 2 ali, no tratamento, também ter acesso. E o que acontece? No processo administrativo, para vocês entenderem, atenção, então, vocês autistas e familiares, você não vai conseguir, se tiver habilitação, não consegue a isenção de IPI, não vai conseguir a isenção de ICMS, não vai conseguir. Por quê? Porque eles entendem que se você tiver um grau de suporte 2+, você não deveria responder por si como adulto, não deveria nem estar fazendo pedido de isenção, quanto mais estar dirigindo. Então, no entendimento deles, entendam, pessoal, na legislação diz autista, não diz grau de suporte, ok? Na regulamentação também não fala nada, mas o laudo deles, que é inclusive uma avaliação velha, um jeito velho de avaliar, faz com que se você preencher aqueles campos, no entendimento deles, você não teria condição de responder por si mesmo quando adulto, e muito menos de poder dirigir, ok? Então, os processos eles são indeferidos, vai ser indeferido o processo. Só que a gente tem uma notícia muito boa para essas pessoas. Então, queria, doutora, que você conversasse com a gente a respeito desse caminho
para que essas pessoas façam valer o seu direito ao acesso ao carro PCD. Na verdade, assim, essa sentença até que a gente estudou aqui e achou muito interessante esse caso, por quê? Porque a legislação federal que isenta, né, que regulamenta a isenção do imposto do IPI, ela fala que pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal, tenham o direito à isenção. Então aqui, como você está vendo, ele fala autistas diretamente, né? E não fala qual é o grau, enfim, não faz mais nenhuma exigência. E aí, quando você faz o pedido administrativo, eles falam assim, não, mas você é condutor, então você não é autista, você não tem direito. Como assim, né? Isso não faz nenhum sentido. E aí, na sentença, até o juiz ele coloca que ele faz um parágrafo que eu achei também bem interessante, que ele fala que a exigência adicional de comprovação de dificuldades operacionais para além da condição especial estabelecida em laudo médico, ou seja, o laudo médico já atestou que a pessoa tem transtorno do espectro autista, né? Ele fala que exigir mais alguma coisa não encontra amparo legal e tende a incorrer em leitura capacitista, ao presumir que a pessoa com deficiência deve demonstrar limitações suplementares para acessar garantia já prevista em lei. Né? Então, assim, seria um absurdo, né? Por que uma pessoa que é diagnosticada com transtorno de espectro autista não pode conduzir um veículo? Né? Nós sabemos que hoje muitos adultos tardiamente vieram a ter o diagnóstico, e assim, às vezes durante todo esse tempo levaram uma vida aí mais arrastada, com grandes dificuldades, e aí até ter esse diagnóstico, aí onde passou a se ter um tratamento mais efetivo, aí como você falou, em alguns casos até com uma regressão, né? Mas enfim, por que essa pessoa não teria direito, né? Então, mas ainda é preciso acionar a justiça, porque a gente sabe que perda de receita para os entes públicos, né, é sempre visto com maus olhos. Então, administrativamente não é possível, por isso que temos que buscar a justiça para conseguir aí essa isenção. Teve um caso também aqui que a importância de recorrer, tem uma sentença foi julgada improcedente, a pessoa perdeu o prazo, ela é PCD, mas tinha 30 dias para fazer o pedido após a expedição da nota fiscal, ela perdeu o prazo, recorremos da justiça e, por incrível que pareça, o juiz julgou improcedente, mas nós recorremos e o Colégio Recursal reformou a decisão e concedeu a isenção, dizendo aquilo que a gente sempre comenta, que é mero ato declaratório, que apenas confirma o direito, né? Então, o pedido administrativo de isenção de PVA, referente ao veículo Citroën, ele concedeu e também deu provimento ao nosso recurso e restituição dos IPVAs que a pessoa com deficiência acabou pagando, né, pelo indeferimento da sentença. Então, esse é um caso clássico, né, de perda de prazo, que a jurisprudência tá pacificada e esse juiz aqui acabou indo na contramão, mas o Colégio Recursal resolveu o problema. E estendendo só esse ponto aí para outras pessoas, porque a gente fica pensando só na questão de perda de prazo, mas você que é pessoa com deficiência ou familiar, que ficou sabendo do direito agora e já está com o carro aí já há alguns anos, não está pensando em trocar de carro, mas agora sabe que é pessoa com deficiência, tem diagnóstico de até 5 anos para trás, você é uma pessoa que perdeu o prazo, que o doutor Faria acabou de falar. Portanto, você tem direito à isenção e à restituição de até 5 anos para trás, tá bom? Então, todos esses casos que a gente comentou aqui, pessoal, de IPVA, dessa questão de dedução de gastos, você que está nessa situação, entre em contato conosco, nós temos parceiros, advogados, especialistas para indicação, que dominam esse assunto. Então, com segurança, o melhor caminho, eu estou desesperado, eu passei por essa situação do IPVA, e agora, esse é o caminho. Você está aqui, você veio para esse vídeo para ser abençoado, tá? Eu vou fazer indicação para você do especialista, dos melhores especialistas para poder cuidar do seu caso. Entre em contato conosco, nós temos um contato aqui embaixo de WhatsApp,
Temos também o 13, DDD 13 981 588602. Esse é legal porque é uma central geral e ali você vai passar suas informações e vai para o fluxo certo de atendimento e ter essas indicações para poder resolver todas essas questões. Olha só que maravilha, dedução dos gastos. Quanta gente aí não tem IR para restituir e não sabe? Então, aproveite essa oportunidade. Beleza? Então, doutor Faria, muito obrigado mais uma vez aí, né, pelo nosso bate-papo aqui no canal. Doutora Cíntia, como sempre, muito obrigado por tudo. E é isso. Pessoal, curte o vídeo, se inscreve, compartilha. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E é isso. Juntos somos fortes, somos todos PCD. A esperança é a âncora da alma. E atenção você que é do estado de São Paulo. Às vezes eu esqueço, mas eu tenho que fazer isso em todos os vídeos. Eu sou pré-candidato da pessoa com deficiência a deputado estadual no estado. Então, para você saber mais sobre essa caminhada, se juntar a essa caminhada, continue acompanhando os nossos vídeos, que em breve eu vou liberar um grupo especial para cada um de vocês, para você trocar uma ideia comigo, conversarmos sobre pautas importantes, políticas públicas fundamentais para as pessoas com deficiência. Gente, olha isso que a gente conversou aqui sobre o que está acontecendo na isenção de IPVA. Olha só, isso aqui a gente tem que lutar, tem que cansar o governo. Não tem ninguém que represente as pessoas com deficiência nesse momento sobre a questão do carro PCD, sobre essas questões que a gente discutiu de IPVA. Então a gente precisa de alguém lá, e eu sou pré-candidato. É isso. A gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Valeu!